Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos tentar de novo. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é bom. E a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, vou tentar ser breve, até porque nós temos a ceia do Senhor hoje. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos que está no meu coração durante toda essa semana. Semana passada, em algum momento, eu falei sobre Natanael, não só aqui, mas também lá em Caieiras. E esta palavra ela vem falando ao meu coração durante toda a semana, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no livro de João, capítulo 1 de João, a partir do versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43, em diante. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Vamos lendo aqui a palavra, amém? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ao ver, disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, antes de eu entrar a fundo no que aconteceu com Natanael, eu gostaria de trazer à tona a vocês a lembrança do contexto em que Natanael estava inserido. Nós temos que pensar aqui e prestar uma certa atenção de que Natanael está vivendo num período, num tempo bastante conturbado. Natanael está vivendo um período onde os profetas falaram a respeito do rei de Israel, a respeito do Messias, onde havia uma promessa para o povo de Deus, mas eles estavam vivendo um momento de opressão, um momento onde o povo de Israel estava sendo governado pelo Império Romano. E o Império Romano, todos sabem, quando nós começamos a ler a história, né, tem um livro bastante famoso, né, que chama As Catacumbas de Roma. Né, quando a gente começa a ler, a gente vai ver que foi um império totalmente opressor, né, um império que trazia opressão sobre os judeus, né, não só a nível de impostos, corrupção, né, falta de liberdade, tudo você tinha que dar conta para o imperador romano, tudo você tinha que dar conta para aquele que estava ali governando determinada região. Então, assim, Natanael estava vivendo num período bastante difícil.
E quando você está passando, irmãos, quando você está vivenciando uma situação de opressão, uma situação de dificuldade, a tendência é você ter a sua visão minimizada. A tendência é você ter a sua visão ofuscada por conta da situação que é adversa. Eu digo isso porque a palavra de Deus nos mostra, a palavra lá em Juízes, quando a palavra fala que o anjo de Deus apareceu para Gideão, a saudação do anjo de Deus para Gideão foi: varão valoroso, né? Em quem o Senhor se compraz. Olha só, tu és um varão valoroso, Deus está convosco, diz a palavra. O Senhor está convosco, varão valoroso. É isso que o anjo disse, na verdade. E a resposta de Gideão ao anjo foi: como que o Senhor pode estar conosco se nos sobrevém tamanha opressão? O anjo de Deus está diante de Gideão, dizendo que o Senhor é com ele, chamando ele de varão valoroso, mas ele não consegue reconhecer o seu próprio valor. A opressão ofuscou o olhar dele de tal maneira que ele se olha como um pequenino, porque posteriormente, quando ele termina o seu relato, ele diz assim: mas eu sou o menor na casa de meu pai. Isso, irmãos, é o que acontece comigo e que acontece com você. Sabe quantos brasileiros a gente não vê saindo do país, indo embora da nação, dizendo assim: esse país aqui não tem mais jeito. Aqui, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aqui não, esse país aqui desculpa a expressão, mas esse país é um lixo. Só tem governo corrupto, só político corrupto. A corrupção impera no nosso país. Aqui a gente não tem futuro. Se eu ficar aqui, eu não vou ser nada. A opressão minimiza o nosso olhar. A opressão nos intimida. Natanael estava vivendo num tempo de intimidação, de opressão. E quando é muito interessante que quando ele recebe ali a visita de Filipe, e Filipe vem naquela empolgação, eu falei sobre isso semana passada lá em Caieiras, né? Filipe vem naquela baita daquela empolgação, né? Dar a notícia a Natanael: Natanael, chega aqui, cara, eu tenho boas novas para te falar. Em meio a essa opressão, em meio a essa dificuldade toda, Deus nos ouviu, eu tenho algo para te dizer. E Natanael: é mesmo? O que é que você tem para te dizer? Para me dizer? E Filipe naquela empolgação: nós encontramos aquele de quem disse Moisés, de quem falava Moisés, aquele de quem os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro. E Natanael: aquela empolgação vindo de Filipe: nós encontramos o Messias. Ele: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dessa nação, irmãos? Pode vir alguma coisa boa do Brasil? Olha a visão de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz a palavra, irmãos, que ele disse isso. Filipe: vem ver, vem e vê. Você precisa ver com os teus olhos. Você precisa ver, a sua visão precisa ser transformada, você precisa ver. As escamas precisam cair dos teus olhos. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que quando Natanael está chegando junto com Filipe, Jesus olha para ele de longe, já vendo ele chegar com Filipe, Jesus ali falando àqueles que estavam ao seu redor. De repente, Jesus para de falar, levanta o olhar e disse assim: aí vem um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Irmãos, presta atenção nisso. Natanael está se vendo como alguém pequenino por conta da opressão. Natanael está desacreditado.
Natanael está dizendo: eu vivo num país sobre opressão e oprimido sou eu. Mas Jesus, quando olha para ele, não vê um homem oprimido. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: como somos coitadinhos. Como eu queria ter um emprego melhor, como eu queria isso, queria aquilo, mas coitado de mim. Mas Jesus está olhando para ele e está dizendo assim: eis aí o israelita verdadeiro, em quem não há falsidade. Jesus estava vendo Natanael da forma como Deus escreveu sobre Natanael. A Bíblia diz que todos os dias das nossas vidas foram escritos por Deus em seus livros. Natanael estava sendo visto por Jesus como ele verdadeiramente ele era. Um varão valoroso. Mas Natanael disse para Jesus, ao ouvir isso, disse assim: de onde que tu me conheces? De onde que tu me conheces para dizer que eu sou valoroso e que em mim não há falsidade? E Jesus disse para ele assim: eu te vi embaixo da figueira, antes de Filipe te encontrar. A hora que ele disse isso, Natanael, diz a palavra, irmãos, que Natanael se prostra diante dele. E quando nós prestamos atenção nessa palavra, né? Durante muito tempo eu achei que o primeiro a ter sido revelado que Jesus era o Cristo foi a Pedro. Mas eu vejo aqui que logo no início foi revelado a Natanael. Que Natanael diz: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Jesus disse: mas porque eu disse que eu te vi? Irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas eu imagino que talvez Natanael, sozinho, afastado dos demais, israelita do jeito que ele era, ainda que com sua visão ofuscada sobre si mesmo. Não é a Bíblia que está dizendo isso, sou eu que estou imaginando essa situação, de que ele estaria debaixo daquela figueira, prostrado, e orando a Deus, e dizendo: Senhor, há uma promessa sobre o seu povo. O Senhor fez uma promessa de que o Senhor enviaria o Messias, de que o Salvador viria, e nós estamos vivendo debaixo dessa opressão, Senhor. Eu tenho me sentido menor na tua casa, eu tenho me sentido menor no teu povo, por causa desta luta, por conta desta depressão, por causa desta loucura que nós estamos vivendo, por conta dessa pandemia que está acontecendo. Debaixo da figueira, ainda que se sentindo pequeno, aquele menino orando. Sabe, Jesus diz a ele: Natanael, coisas maiores do que eu estou dizendo, vocês vão ver. Coisas maiores vocês vão ver. Eis que, a partir de hoje, os céus estão abertos diante de vocês. E vocês verão os anjos subindo e descendo, e verão o Filho do Homem. Naquele momento, os olhos de Natanael estavam sendo abertos, irmãos. Naquele momento de encontro com Jesus, a vida de Natanael passou a ser mudada. Eu não sei como que você tem se visto diante de toda essa situação. É bem verdade que é uma situação opressora. É verdade, irmãos. Nós temos visto que o ser humano, as pessoas estão à flor da pele. À flor da pele. Nós vemos os noticiários, ficamos mais intimidados ainda. Esses dias estava vendo um noticiário de um atropelamento. O rapaz atropelou uma menina e, na medida que ele desce do carro para socorrer a menina, ele é linchado. Ele morre, porque é linchado tentando salvar a quem ele atropelou. Ou seja, o nível de estresse,
do ser humano nos dias de hoje, por conta da opressão, está elevadíssimo. E isso deturpa a minha visão, deturpa a sua visão. Eu quero lembrar você de uma coisa, você que é cristão, você que disse que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. A opressão vem, de fato, e ela vem trazendo sobre você, sobre mim, ameaças. O nosso inimigo, o que ele mais gosta de fazer é nos ameaçar, é nos colocar medo, é de fato deturpar a nossa visão. Basta você se lembrar do gigante, de Golias. O que a palavra de Deus fala a respeito de Golias? Que todos os dias, um gigante se apresentava diante do exército de Israel, vestido de armadura, empunhado de escudo, de um capacete na cabeça, de uma espada enorme em suas mãos. E ele de dia e de noite ele ameaçava o exército de Israel, dizendo: tem homem aí para vir guerrear contra mim? Porque aquele que se levantar vai cair pela minha espada. E a Bíblia nos fala, irmãos, que o grande exército de Israel ficou atônito, ficou com medo do gigante, atemorizado, paralisado, não fazia nada. Olhavam para eles mesmos e diziam assim: ai, quem somos nós? Um exército, irmãos. Quem somos nós? Mas a palavra de Deus diz que chega um garotinho, um rapazinho novinho, no meio daquela batalha, no meio daquela guerra. E ele pergunta: o que está acontecendo aí? Ele não está a par da opressão, ele sabe que está tendo uma guerra, mas ele não está a par do que está acontecendo. A visão dele não está ofuscada, irmãos. Sabe, eu quero dizer para você, eu estava falando aqui a princípio, cuidado com o que você anda assistindo na mídia aí, cuidado. Cuidado, porque uma das funções da mídia, debaixo da opressão do inimigo, é trazer opressão sobre a sua vida. Muitos estão intocados dentro de suas casas e não saem por nada porque estão em pânico, por conta do que assistem na TV. Davi sabia que estava havendo uma guerra, mas ele não estava sendo pressionado de dia e de noite. Ele não estava sendo ameaçado de dia e de noite. E quando ele chega naquele lugar e ele pergunta o que está acontecendo, e contam para ele o que está acontecendo, ele diz assim: eu vou lá. Eu vou lá, eu vou batalhar contra esse gigante. Talvez aqueles que estavam ali, todos, talvez não. A Bíblia diz que o seu próprio irmão mais velho olhou para ele: sai daqui, menino. O que você vai fazer? Nada, seu enxerido. O que você veio fazer aqui? Olhavam para Davi e não davam nada para ele. Não davam nada para Davi. Mas Davi não estava com a sua visão deturbada. E quando Davi chega diante de Golias, ele olha para Golias e ele vê o gigante, irmãos, porque Davi era um gigante. Ele vê o gigante, ele começa a medir aquele gigante com o seu olhar, e ele começa a ver um capacete na cabeça daquele gigante. Ele começa a ver uma couraça no peito dele, uma armadura. Ele vê que o gigante está empunhado com um escudo, e também na sua mão uma espada enorme, que só a espada devia pesar algo tremendo. E ele olhava para aquele gigante, irmãos, ele ficava vendo aquele gigante que para todos era uma ameaça. A Bíblia não diz isso. Quem está dizendo sou eu agora. Acredito que ele olhou para aquele gigante, e ele olhou para si mesmo, deu uma olhadinha nele, pequenino, franzino, ele olhou para ele, olhou para o gigante, olhou para ele, olhou para o gigante e disse: eu vou. Eu vou. E sabe por que eu vou?
Porque eu trago no meu corpo algo que ele não tem. Eu trago em mim algo que eu não vejo nele. Ele olha de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele olha de novo. Ele olha para o gigante. Ele olha de novo. Eu trago em mim a marca da circuncisão. E ele não tem. Eu trago em mim a aliança com Deus, que ele não tem. Ele vem comigo com a espada, mas eu vou em nome do Senhor. Irmãos, você tem uma aliança com Deus. E se você tem uma aliança com Deus, eu quero dizer para você que a sua visão precisa ser mudada a respeito de você mesmo. Sabe, a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E ser tímido, irmãos, não é você, às vezes, ter dificuldade de se expressar em público, você ter dificuldade de falar em público. Ser tímido, segundo a minha percepção do que a Bíblia quer dizer, é você se deixar ser intimidado pelas circunstâncias. É você se deixar ser ofuscado a sua visão diante das circunstâncias. Lembram do que aconteceu lá na palavra de Deus em Números, quando Moisés separa os 12, um de cada tribo, e diz assim: vai espiar a terra. Nós estamos diante da terra que Deus disse que nos daria, uma terra que manda leite e mel. Vão espiar a terra e tragam notícia. E a palavra de Deus nos fala que eles assim fizeram, irmãos. Passaram um tempo na terra, e quando retornaram trazendo aquilo que a terra tinha de melhor. E a Bíblia diz que eles traziam um cacho de uva, que era necessário 2 pessoas para carregarem o cacho de uva. Eu fico imaginando o tamanho do cacho de uva, irmão. Quando eu olho para os cachos de uva de hoje, eu falo, mas, meu Deus do céu, como é que precisou de 2 homens? Cachinho de uva desse tamanho. Desse tamanho. Então, na minha concepção, eles não trouxeram um cachinho de uva, eles trouxeram uma parreira inteira. Ei! E eles trouxeram a notícia da terra, irmãos. Os olhos deles viram. Eles disseram para Moisés: realmente a terra é boa. Realmente tudo que você plantar naquela terra, porque ela é regada por rios. Tudo que você plantar ali vai colher. Tem um pasto verdejante para a gente deixar o nosso gado, é algo tremendo. Realmente a terra é boa. Mas os habitantes daquela terra são como gigantes. Os habitantes daquele lugar são enormes. E aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante dele. Aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles estavam se vendo como gafanhotos. Como é que você está se olhando, meu irmão? Como é que você está se vendo? O que está te impedindo de entrar na terra prometida? Como é que está o tamanho da sua luta? Como é que você está enxergando a sua luta? Porventura a sua luta, a dificuldade pela qual você está passando, é maior do que o teu Deus? Se você acha que é maior do que o teu Deus, eu vou dizer para você algo que talvez você não goste. O teu Deus não é o mesmo Deus do qual eu estou falando aqui. Não é o mesmo Deus. Porque o Deus do qual eu estou falando aqui, por mais que você se sinta um Zé Ninguém, Ele está olhando para você e está dizendo assim: você é um varão valoroso. Eu estou contigo. Por mais que você esteja olhando ao teu redor e não esteja vendo nada, o Senhor tem te livrado. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da sua família. Tira as escamas dos teus olhos. Tira. Perca alguns hábitos
Não se deixe ofuscar pela notícia ruim, irmãos. Porque Jesus veio para trazer a notícia boa. Ele veio para trazer as boas novas. Aqui, você vai ouvir notícia ruim o tempo todo. O tempo todo, irmãos. Porque as notícias boas, elas são abafadas. Elas são abafadas. Mas Jesus veio trazer a você a luz do Evangelho, a luz da salvação, a luz da promessa, a luz da herança. Ei, pastor, a vida aqui não é fácil, não. Não é, não, para ninguém. Para ninguém. Mas esta palavra aqui diz que eu e você temos uma herança. Não tenho pai nem mãe ricos. Meu pai já faleceu há muito tempo. Minha mãe não é rica. Minha mãe tem 2 casinhas e nada mais do que isso. A herança que minha mãe deixar o dia que ela partir não vai me deixar rico. Não vai me deixar rico. Mas como já foi dito aqui, irmãos. Já foi dito aqui. Eu vendo tudo que eu tiver. Tudo que eu tiver. Para comprar aquele terreno. Onde que eu escondi a pérola. Jesus é a pérola, irmãos. Escondida. E é isso que eu quero. E é isso que você tem que querer. Daqui, nada. Sabe? E quando você, já para encerrar, quando você busca mudar a sua visão, você não se deixe ofuscar pela sua visão, mas pela promessa de Deus, pela aliança que você tem com Deus, você vai sair vitorioso. Você vai sair vitorioso. Lê. Eu falei aqui de Gideão, não falei? Lê. Se o Senhor fosse conosco, nada disso nos teria acontecido. E além de mais, eu sou o menor na casa do meu pai. Qual foi o final da história, irmãos? Venceu? Ou não venceu? Mas nós somos como gafanhotos diante deles. Mas teve 2, Josué e Caleb, disse: não, vamos avançar, vamos adentrar. Qual o desfecho da história, irmãos? Entraram? Não entraram. Tomaram posse? Ou não tomaram posse? Não importa o tempo, irmãos. Hoje nós temos tempo para isso. Mas não importa o tempo. Às vezes na última hora. O amor de Deus para mim, para comigo e para com você é tão grande, que muitas vezes na última hora. Talvez alguém possa até dizer: caramba, o cara não fez nada. O cara não fez nada, irmão. Nós estamos aqui na igreja todo dia. Né? Faz adoração, faz culto, vai para a caieira, vai para lá. O cara não fez nada. O cara simplesmente olhou para o lado e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Deus de amor que nós servimos, irmãos. Um Deus que quando Ele olha para você e vê a sinceridade do teu coração, Ele rasga os céus e derrama sobre a sua vida. Que a sua visão seja transformada hoje, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo e bendito, em nome de Jesus, eu glorifico o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és santo e poderoso. A tua palavra diz, Senhor, que nós veríamos os céus abertos e os anjos subindo e descendo, e veríamos o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Senhor, eu quero te pedir
Que caiam as escamas daqueles que não têm visto isso ainda, Senhor. Que caiam as escamas que ainda estão nos meus olhos, que caiam por terra todos os tampões espirituais que são postos sobre os nossos ouvidos, Senhor. Pai, a Tua palavra diz em Isaías que nós não devemos colocar aquilo que é ruim diante dos nossos olhos. E quantas vezes nós temos colocado, Senhor? E esta malignidade, Senhor, tem tirado a nossa visão. Senhor, que a Tua palavra que é santa, poderosa, que é eficaz, Senhor. Como diz a Tua palavra no livro de Coríntios, que caia por terra toda a venda espiritual que está colocada sobre os nossos olhos. Que nós possamos enxergar, Senhor, de fato, qual que é a Tua missão para nós, Senhor. Qual é o Teu querer para nós. E que nós possamos, ó Deus, executar aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que estão nos vendo, para os que estão aqui presencialmente no dia de hoje, Senhor. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra agora, Senhor, toda a venda espiritual do Teu povo e que nós possamos ver, Senhor. Pai Santo e Pai bendito, que a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção esteja conosco neste tempo, para a glória do Teu nome. Quero Te pedir agora também, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, iremos participar da ceia do Senhor neste lugar, Senhor. Que o Senhor continue conosco aqui, para a glória do Teu nome, é o que eu Te peço. Amém, Jesus.